Olá, meu nome é Murilo. Tenho 27 anos e até poucos meses atrás eu achava que tinha encontrado o amor da minha vida. Laura, 28, era minha namorada havia pouco mais de um ano. Mas nos conhecíamos há 3. A primeira vez que a vi foi num grupo de apoio para vítimas de relacionamentos abusivos. Ela não participava, mas acompanhava uma amiga. No final daquele encontro, trocamos olhares, depois palavras, depois histórias. E a minha vida nunca mais foi a mesma. Laura era daquelas pessoas que pareciam carregar luz. Mesmo tendo passado por situações pesadas no passado, que por respeito nunca compartilhei com ninguém, ela sempre sorria. Tinha aquela energia leve que iluminava qualquer lugar. E talvez por isso, minha culpa crescia na mesma proporção do meu afeto. Eu escondia algo que poderia destruir tudo entre nós. Um segredo que, por mais racional que parecesse para mim, certamente não seria fácil de explicar para ela. Fiz vasectomia aos 24 anos. Na época foi uma decisão muito pensada, muito refletida. Cresci vendo minha mãe criando 4 filhos sozinha, largada pelo meu pai e pelos tios. Desde pequeno, prometi a mim mesmo que nunca colocaria um filho no mundo se não pudesse garantir a ele tudo que eu não tive. E à medida que crescia, percebia que o mundo não melhorava. Ao contrário. Então decidi interromper a possibilidade de repetir o ciclo. E por mais difícil que seja explicar isso num relacionamento, eu mantinha essa decisão com convicção. Quando comecei a namorar Laura, não achei que a relação fosse durar tanto. Talvez por medo, talvez por autossabotagem. Mas durou e floresceu. E eu adiei a revelação até aquela semana. Laura vinha batalhando muito por uma promoção no trabalho. Trabalha como analista em um escritório jurídico e nas últimas semanas vinha fazendo hora extra quase todos os dias. Eu queria aproveitar o dia da promoção para contar tudo a ela. Achei que, em meio a uma boa notícia, meu segredo não pareceria tão devastador. Naquele dia, ela me ligou à tarde. A voz animada me deixou animado também. Pensei, é hoje. Preparei o prato favorito dela, bife apimentado com purê de batata. Coloquei velas na mesa, um jazz suave, tocando baixo no fundo, e vesti minha camisa social azul, a preferida dela. Laura costumava chegar às 19 horas, mas por causa do ritmo no trabalho, imaginei que atrasaria um pouco. Às 20 horas, mandei mensagem. Ela respondeu, ainda vai demorar um pouco, amor. Às 22 horas, ela ainda não havia chegado. Liguei, celular desligado. Um aperto me tomou o estômago. Liguei para Edu, meu amigo e colega dela no escritório. Ele atendeu com a voz normal e, sem entender muito meu nervosismo, me contou que Laura havia saído do trabalho antes do almoço dizendo que estava passando mal. Aquilo me derrubou. Se não era pela promoção que ela estava animada, o que seria? Já passava de meia-noite quando ouvi a chave girar na porta. Levantei como um raio. Ela entrou com um sorriso estranho. Vinha animada, como se tivesse vivido o melhor dia da vida. Veio até mim, me abraçou forte e pediu desculpas pelo atraso. Antes que eu perguntasse qualquer coisa, ela puxou algo da bolsa e esfregou diante dos meus olhos. 2 linhas vermelhas, Murilo. Estamos grávidos. Fiquei estático. Não consegui disfarçar o choque, não de surpresa, mas de terror. Laura achou que eu estava emocionado. Me abraçou mais ainda, falando sobre como tudo era inesperado, mas lindo. Falou do destino, da vida, do amor. E eu apenas ouvia, com os músculos tensos, o coração disparado. Depois de alguns minutos tentando digerir, perguntei onde ela esteve o dia inteiro. Ela contou que estava tonta desde a noite anterior, achou que era estresse, mas ao chegar no trabalho acabou vomitando. Saiu mais cedo e foi ao hospital. Disse que quase desmaiou no caminho, que um motorista de aplicativo a ajudou a entrar. Lá, fizeram exames e descobriram a gravidez. Fingi acreditar, mas dentro de mim, um vulcão já estava prestes a explodir. Perguntei por que ela não me ligou. A resposta foi mais do que evasiva.
Disse que não queria me preocupar, que queria contar pessoalmente, viver o momento comigo. Enfeitou a mentira com emoção e gestos afetuosos. Então, chegou a hora da verdade. Laura, falei sem elevar o tom. Isso não é possível. Ela riu, tentando aliviar o clima. Ah, amor, eu sei que é inesperado. Mas sabe que proteção tem seus 99%. Pode ser que sejamos o 1% sortudo. Não é isso. Não estamos falando de preservativos. Eu fiz vasectomia há 3 anos. Silêncio. O tempo congelou entre nós. Laura empalideceu. Recuou 2 passos e sussurrou. Você fez o quê? Vasectomia. Não posso ter filhos. Eu queria te contar hoje, mas você chegou com essa notícia. Ela começou a balbuciar. Dizia que talvez fosse um milagre, que isso acontece, que existem casos, que o corpo pode reverter. Puxou o celular, começou a procurar artigos, casos médicos, qualquer coisa que sustentasse sua história. E eu ali, parado, assistindo à performance de uma atriz desesperada para manter a própria farsa. Isso não é um milagre, Laura. Isso é uma traição. Você me traiu e está tentando me prender com uma mentira. Ela explodiu. Você está dizendo que eu menti? Que estou inventando uma gravidez? Que te traí? E aquele teu segredo? Você acha justo esconder isso de mim e depois jogar isso na minha cara agora? Eu posso ter guardado meu segredo, respondi firme, mas ele só me dizia respeito. Você não. Você está tentando me amarrar a algo que não é meu, e isso é grave. Eu estou grávida, Murilo. Como você pode ser tão frio? E essa criança não é minha. Ela começou a chorar. Tentou me abraçar. Tentou gritar. Tentou me convencer de todas as formas. Mas ali, meu coração já estava em ruínas e minha confiança completamente despedaçada. Peguei uma mochila, coloquei algumas roupas e fui embora. Fiquei na casa do Edu naquela noite. Disse apenas que tinha brigado com Laura. Não consegui dormir, não consegui pensar, só sentia. Na manhã seguinte, voltei ao apartamento para tomar banho e buscar algumas coisas. Laura estava no sofá, com uma cara de quem tinha ensaiado a cena a noite toda. Sorriu e disse, "Bom dia, amor. Já está mais calmo?" Não respondi. Passei direto. Ela veio atrás falando como se tudo pudesse ser resolvido com um café quente e uma conversa tranquila. Mas o que ela não sabia é que ali dentro o que eu sentia era mais do que decepção. Era nojo, raiva, pena. Antes de sair para o trabalho, olhei nos olhos dela e disse com a voz mais firme que consegui reunir. Laura, nosso relacionamento acabou. Você me traiu. Hoje mesmo começo a mudança. E quero que me deixe em paz. Ela tentou argumentar, chorou de novo, me chamou de insensível. Mas eu já não ouvia, eu já tinha ido embora por dentro. E quando um homem vai embora por dentro, não há porta que o faça voltar. Naquela mesma noite, depois de trabalhar com a cabeça longe, voltei ao apartamento apenas para buscar mais algumas coisas. Tinha alugado um flat por 30 dias enquanto procurava algo definitivo. Queria distância de Laura, distância da mentira, distância daquela cena teatral que ela parecia querer estender como se fosse uma novela em que só ela conhecia o roteiro. Mas ao entrar no apartamento, tive uma surpresa desagradável. Os pais dela estavam lá. Sentados no sofá, pareciam 2 estátuas de julgamento. Dona Lídia e seu Raul me olharam com reprovação desde o momento em que atravessei a porta. Murilo, começou o pai, em tom sério. Precisamos conversar. Como você pôde fazer isso com nossa filha? Abandonar a Laura grávida, logo agora que ela mais precisa de apoio, completou a mãe, já começando a se emocionar. Fechei a porta devagar e respirei fundo. Eu sabia que esse momento chegaria. Só não esperava tão cedo. E com tanta hipocrisia. Vocês sabem o que estão dizendo? Sabem o que realmente aconteceu? Perguntei, tentando manter a calma. O que sabemos, disse Raul se levantando, é que você engravidou nossa filha e agora quer fugir da responsabilidade. Isso é covarde. Covarde? Repeti.
Com todo o respeito, mas Laura não está grávida de mim. Eu fiz vasectomia há 3 anos. Dona Lídia engasgou com o ar, mas não demorou para se recuperar e partir para cima. Isso não prova nada. Milagres acontecem, Murilo. Deus é maior do que qualquer laudo médico. Você está fugindo da sua missão. Missão? Sorri, sem humor. A única missão que eu tinha era ser honesto. E eu fui. Pedi apenas uma coisa, um teste de paternidade. Se a criança for minha, assumo. Se não for, cada um segue sua vida. É simples, mas eles não queriam simples. Queriam controle. Queriam que eu aceitasse calado o peso de uma culpa que não era minha. Queriam empurrar a farsa para preservar a reputação da filha. Você sabe como essa situação mancha a imagem da nossa família? Disse Raul, indignado. Como vamos explicar isso aos nossos vizinhos, à igreja, ao trabalho? Ah, entendi, murmurei. Não se trata da criança. Se trata da aparência, do que vão pensar. Vocês não querem um genro, querem um bode expiatório. Laura apareceu na sala com o rosto lavado, olhos vermelhos. Estava ouvindo tudo do quarto. Se colocou entre nós como se quisesse controlar o caos. Murilo, por favor, ela disse com voz mansa. Isso está indo longe demais. Eu entendo sua raiva, entendo que você ficou surpreso. Mas você não pode simplesmente virar as costas para mim nesse momento. A única coisa que pode resolver isso é o teste, Laura. Você sabe disso. Mas insiste em se recusar. Porque é humilhante, gritou ela de repente. Eu não preciso provar minha fidelidade a ninguém. Você é quem me escondeu uma cirurgia dessas. E isso me impede de ser pai, mas não me impede de ser homem. Por isso estou aqui, enfrentando vocês de frente, pedindo uma única coisa justa. Só isso. O pai dela fez um gesto brusco, batendo a mão na mesa. Já chega, você quer teste? Vai ter teste, mas até lá você vai sustentar essa criança, vai cuidar da Laura, vai assumir o papel de homem. Eu não sou idiota, Sr. Raul, nem burro, nem manipulável. Se quiserem ir à justiça, que venham. Mas já aviso, tenho laudos médicos, recibos da vasectomia e uma condição física irreversível. Não vão me obrigar a assumir um filho que não é meu. A discussão terminou com gritos, acusações e olhos cheios de ódio. Peguei minhas malas e fui embora sem olhar para trás. O que era amor virou guerra, e eu sabia que a batalha estava só começando. 2 dias depois, quando achei que as coisas haviam se acalmado, recebi uma visita no trabalho. Era Laura, com os pais, e um homem de terno cinza. O tio dela, Dr. Mauro, advogado da família. Fui avisado pela recepcionista e os encontrei na cafeteria do prédio. O advogado se apresentou com formalidade, mas seu olhar já dizia que não estava ali para ouvir meu lado. Por mais de 30 minutos, ele desfilou ameaças veladas e palavras técnicas, abandono de gestante, negligência afetiva, pensão retroativa, danos morais. Laura chorava o tempo todo, com o rosto escondido no lenço. Os pais faziam coro ao discurso do advogado. Eu apenas ouvia. Quando ele terminou, respirei fundo, olhei nos olhos de todos e disse com calma: eu fiz vasectomia. Há 3 anos. Tenho exames, laudos, recibos. E mais. Laura sabia que eu não queria filhos. Sempre deixei claro. Nunca menti. Apenas não entrei em detalhes. Dr. Mauro piscou. Pela primeira vez parecia surpreso. Olhou para Laura, que baixou os olhos. Depois olhou para os pais dela, que se entreolharam com o desconforto de quem vê uma mentira se desmanchar. Isso é verdade? Perguntou ele. Ele nunca me contou, respondeu Laura, ainda chorando. Nunca disse que tinha feito isso, mas você sabia que ele não queria filhos, certo? Ela não respondeu. O silêncio dela foi ensurdecedor. Dr. Mauro cruzou os braços, olhou para todos e pela primeira vez falou com firmeza. Se Murilo está disposto a assumir a criança caso o teste confirme a paternidade, não há razão para continuar esse conflito. Façam o teste e resolvemos isso em instâncias legais.
Eu não vou fazer teste nenhum, gritou Laura. Já disse que ele é o pai. E eu já disse que não sou. E se continuar insistindo nisso, vamos ter problemas jurídicos sérios. Eu também tenho um advogado, respondi. Com os ânimos exaltados, a reunião terminou abruptamente. O advogado, sem graça, se despediu. E eu, sem perder a chance, joguei a última pedra. E só para deixar registrado, eu gravei essa conversa. Tudo. Dessa vez, quem ficou pálido foi Raul. Laura saiu da sala chorando alto, sendo amparada por Lídia. Dr. Mauro apenas abaixou a cabeça e saiu sem dizer mais nada. No dia seguinte, recebi uma ligação inesperada. Era Dr. Mauro. Eu quase não atendi, mas algo me disse que valeria a pena. Do outro lado da linha, a voz dele estava completamente diferente. Baixa, quase arrependida. Murilo, eu preciso te contar algo. Sei que não tenho o direito, mas é uma questão de consciência. Fiquei em silêncio. Os pais da Laura sabiam. Desde o começo, sabiam que a criança não era sua e me pediram para forçar você a assumir. Tudo para evitar o escândalo. A família toda participou da encenação. E mais, o pai verdadeiro da criança é alguém do passado dela. Um ex que eles odeiam. Um sujeito envolvido com drogas, que a agrediu no passado. Eles só querem livrar a neta de ser criada por um traste. E você era a saída perfeita. A respiração me faltou por alguns segundos. Eles me enganaram também. E eu sinto muito. Desliguei sem dizer uma palavra. Mas no mesmo instante, abri meu gravador. Tinha tudo salvo. E agora, além da vasectomia, tinha uma confissão completa. Era minha arma. Laura havia cavado a própria cova, e eu estava pronto para assistir o desmoronamento. Depois da ligação de Dr. Mauro, eu senti uma mistura de sentimentos que ainda não sei nomear. Raiva, sim, revolta também. Mas havia algo mais, uma pontada amarga de ironia. Eu tinha conhecido Laura justamente porque ela precisava escapar daquele homem. O mesmo homem que agora era o pai do filho que ela tentava jogar no meu colo. O tal Ricardinho. Quando nos conhecemos, ela estava destruída. Hematomas nos braços, marcas no pescoço, olheiras fundas e olhar apagado. Tinha conseguido fugir depois de uma noite em que quase perdeu a vida. Na época, eu era voluntário de uma organização não governamental que acolhia vítimas de violência doméstica. Foi lá que eu ouvi o nome dele pela primeira vez. Ricardinho, um Zé Ninguém, viciado, abusivo, manipulador. Eu ajudei Laura a sair daquele buraco. Consegui tratamento psicológico, apoio jurídico e até indiquei ela para o emprego atual. Ela foi reconstruída passo a passo, tijolo por tijolo. E agora, tudo desmoronava por escolha própria. Depois da confissão de Dr. Mauro, gravei mais uma nota de voz como registro. O que eu tinha em mãos agora não era só um laudo médico, mas a prova de que havia sido vítima de uma tentativa de fraude emocional e jurídica. Qualquer juiz diante disso entenderia. No dia seguinte, Laura tentou agir como se nada tivesse acontecido. Me mandou uma mensagem dizendo que queria conversar. Disse que estava se sentindo mal, que se arrependia de termos discutido. Eu não respondi. Ela insistiu. Ligou. Mandou áudio. Eu ouvi todos em silêncio, anotando mentalmente cada contradição. Mas o golpe final viria mais rápido do que eu imaginava. No final daquela semana, meu amigo Edu, que trabalhava com ela, me chamou para almoçar. Estava com cara de quem carregava uma bomba no bolso. Murilo, cara, eu preciso te contar uma coisa que vai te deixar mais louco ainda com tudo isso. Manda, a Laura, ela perdeu a promoção. Está completamente fora do eixo no trabalho. Chega atrasada, não entrega as demandas, vive chorando no banheiro. A chefe já deu 2 avisos formais. E daí? E daí que ela contou tudo. Para mim, para a chefe, para algumas colegas. Tudo o quê? Que o pai do bebê é o Ricardinho. Meu estômago virou. Ela disse isso? Disse. Disse que foi um momento de fraqueza. Que se encontrou com ele por acaso num bar.
que ele disse que estava sóbrio, que no aniversário dele convidou ela para um café. E aí tudo aconteceu. Ela achou que ele tinha mudado. E no dia seguinte, quando descobriu a gravidez, procurou ele para contar. E sabe o que ele disse? Surpreenda-me. Disse que não queria saber. Que era para ela jogar esse filho no colo de quem estivesse com ela agora. Ela ficou em choque, correu para os pais, e os pais deram a ideia. Diz que é do Murilo. Simples assim. A respiração me pesava no peito. Ela falou tudo isso abertamente? Falou em lágrimas. Acho que a máscara caiu de vez. O problema é que agora está tudo desmoronando. Como assim? A chefe dela, que sempre foi super correta, diz que entende os problemas pessoais, mas que empresa não é abrigo emocional, que ela não consegue mais confiar na postura da Laura. Deram um aviso prévio. 1 mês para sair. Ela vai ser demitida, Murilo. Fiquei em silêncio. Não senti satisfação. Senti que a justiça, aquela que ninguém vê, mas que às vezes funciona, estava fazendo o seu papel. Na semana seguinte, enquanto eu finalmente fechava contrato do meu novo apartamento, recebi uma notificação no celular. Era um número desconhecido. Murilo? Aqui é o Vinícius, amigo do Ricardinho. Preciso falar com você. É sobre a Laura. Que porra é essa? Perguntei desconfiado. Eu não estou ligando para defender ninguém. É que ele... O Ricardinho, ele foi embora. Saiu do país. O quê? Foi para Portugal. Disse que queria recomeçar e fugir da encrenca que arrumou. Me deixou uma carta e... Bom, ele pediu para te avisar que a criança é dele sim, e que ele não vai assumir. Ele fugiu mesmo. A raiva subiu como um incêndio dentro de mim. E você acha que eu ligo? Respondi. Ele que se exploda. E ela também. Eu sei, cara. Só... Achei que devia saber. Ele disse que foi a pior burrada que fez, que se arrepende, mas que já era. Disse que a Laura ficou desesperada quando soube, que os pais dela agora estão jogando tudo em cima dela. Cortaram o apoio financeiro. Disseram que ela que se vire. Aquilo me deu calafrios. Em questão de semanas, Laura tinha perdido o relacionamento, o apoio da família, o emprego e o pai da criança. Tudo por uma mentira. No último sábado, recebi a última mensagem dela, longa, desesperada, um pedido de desculpas e, ao mesmo tempo, um pedido de socorro. Dizia que estava sozinha, que não sabia o que fazer, que se arrependia de tudo. Me chamou de o único homem decente que já teve na vida. Eu não respondi, e não pretendo responder. A história estava chegando ao fim, mas ainda restava um passo, uma decisão. Levar a gravação ao advogado, entrar com um processo preventivo judicial para garantir que ela nunca mais tente alegar qualquer responsabilidade minha. E depois disso, seguir em paz. Depois que a última mensagem de Laura apareceu na minha tela, não senti pena, nem raiva. Senti algo pior, indiferença. Era como se ela tivesse sido apenas uma personagem num roteiro cruel que alguém escreveu para mim. Só que, naquele ponto da história, eu já tinha rasgado o script. Na segunda-feira, fui ao escritório do meu advogado. Levei tudo. A gravação da conversa com o tio advogado, os prints das mensagens, os exames médicos da vasectomia e um resumo assinado pelo meu urologista atestando a irreversibilidade do procedimento. Você tem um caso de tentativa de fraude de paternidade, ele disse olhando os papéis, e com essa gravação pode processar por danos morais e constrangimento público. Você está disposto a seguir com isso? Estou disposto a garantir que nunca mais me envolvam nessa história. Só quero que fique registrado oficialmente que não sou o pai dessa criança e que qualquer tentativa de me responsabilizar legalmente seja barrada de imediato. Então a gente entra com uma ação de exclusão de vínculo presumido e solicitação preventiva. Isso impede qualquer futura alegação contra você. E se quiser, podemos também processá-la por tentativa de falsidade ideológica. Pensei por alguns segundos. Seria fácil dar o troco,
Mas não era vingança o que eu queria, era paz. Não, só quero me proteger, nada mais. Alguns dias depois, recebi a notificação de que Laura havia sido oficialmente desligada da empresa onde trabalhava. A demissão veio antes mesmo do fim do aviso prévio. Edu me contou que ela entrou em colapso. Chorou na frente de todos. Disse que não tinha para onde ir, que o ex havia sumido e que os pais a deserdaram. Literalmente, cortaram o cartão, o aluguel do flat e exigiram que ela deixasse o nome da família fora de qualquer escândalo público. Ela está morando com uma amiga agora, Edu disse. E parece perdida, apagada. Como quando você a conheceu, lembra? Lembrei. E mesmo assim não consegui sentir compaixão. O que ela fez não foi só uma traição. Foi uma tentativa de aprisionamento, de manipular a realidade ao ponto de me obrigar a viver uma vida inteira com base numa mentira. No sábado seguinte, a campainha tocou. Eu não esperava ninguém. Ao abrir a porta, lá estava ela, Laura, mais magra, abatida, com os olhos inchados. Carregava uma sacola na mão e um caderno. Talvez cartas, talvez memórias, talvez um pedido desesperado de redenção. Murilo, por favor, posso só falar um minuto? Respirei fundo. Não por ela, por mim, para ter certeza de que eu conseguiria dizer o que precisava, com clareza e sem culpa. Um minuto. Ela entrou e se sentou na beirada do sofá, como se aquele fosse um tribunal. E ela a ré. Eu queria pedir desculpas por tudo. Por ter tentado te manipular. Por ter envolvido minha família. Por ter mentido. Eu perdi tudo, Murilo. Absolutamente tudo. E eu sei que mereço. Mas queria te dizer, de verdade, que me arrependo e que você é o melhor homem que já conheci, o único que me acolheu quando ninguém mais quis. E eu destruí isso. Fiquei em silêncio, deixei ela falar. Era o mínimo. Eu não espero que me perdoe, nem que me ajude. Só queria olhar nos seus olhos e dizer que eu reconheço o que fiz. Ela colocou a sacola no chão e se levantou. Aqui tem algumas coisas que ficaram contigo. Fotos, lembranças. Eu achei que devia devolver. Obrigado. Foi tudo o que respondi. Laura olhou para mim como quem quer um abraço, um gesto, um sinal, mas eu não ofereci nada. Ela saiu sem dizer mais nada. E quando a porta se fechou, eu senti o ar se tornar mais leve, como se naquele instante o ciclo tivesse se encerrado de verdade. Dias depois, meu advogado me informou que a documentação do processo preventivo havia sido aceita. Oficialmente, eu não tinha nenhum vínculo legal com Laura ou com a criança que ela esperava. Aquilo era a minha certidão de liberdade, e pela primeira vez em meses, dormi em paz. Na semana seguinte, publiquei um texto anônimo em um fórum de apoio a homens vítimas de abuso emocional. Não expus nomes, nem fotos, nem detalhes que pudessem identificar ninguém. Mas contei a minha história, cada linha, cada escolha, cada mentira que tentei ignorar e cada verdade que tive que encarar. A publicação teve mais de 8.000 curtidas e centenas de comentários. Você salvou minha vida. Passei por algo parecido. Obrigado por mostrar que dá para sair. Isso devia virar um livro. Não era fama que eu buscava, era clareza. E ali, lendo aquelas respostas, entendi que eu não era apenas uma vítima. Era uma voz, uma prova viva de que enganos podem ser superados, de que mentiras não precisam determinar nossos destinos e, acima de tudo, de que amor próprio é o que nos salva quando tudo o resto desmorona. O tempo tem um jeito estranho de agir quando a gente sobrevive a um vendaval. Às vezes, ele rasteja como se quisesse prolongar a dor. Outras, ele voa, como se empurrasse a gente para longe daquilo que quase nos destruiu. No meu caso, os dias começaram a correr assim que coloquei o ponto final na história com Laura.
Não foi um ponto final simples, nem indolor. Foi do tipo que a gente escreve depois de perder muito. Sono, paz, confiança, fé nos outros. Mas era o fim necessário. E com ele veio a reconstrução. 2 semanas após o último encontro com Laura, me mudei oficialmente para o novo apartamento. Um lugar pequeno, silencioso, mas com uma varanda que pegava sol de manhã e uma vista bonita da cidade. Comprei uma mesa nova, joguei fora o jogo de pratos antigo e guardei as lembranças do passado em uma caixa que não pretendo abrir tão cedo. Me inscrevi de novo como voluntário na organização não governamental que havia me aproximado da Laura 3 anos antes. Por ironia ou por justiça do destino, foi ali que minha vida havia começado a mudar. E agora eu sentia que precisava voltar. Não para encontrar alguém, mas para reencontrar a mim mesmo. O coordenador me recebeu com um abraço e um sorriso largo. O mundo precisa de homens como você, Murilo. Principalmente agora. Eu sorri de volta, mas sem orgulho. Porque se tem uma coisa que aprendi, é que ser decente não é uma qualidade rara. É uma escolha diária. E eu tinha falhado com essa escolha algumas vezes. Demorei a falar a verdade. Confiei demais. Ignorei sinais. Mas agora eu sabia melhor. No trabalho, as coisas iam bem. Consegui uma promoção que vinha tentando fazia meses. E com isso minha rotina ficou ainda mais cheia, o que foi ótimo. Não ter tempo demais para pensar no passado ajuda bastante. Alguns colegas souberam por cima da história, gente que viu Laura no escritório, que ouviu boatos, mas ninguém me olhava com pena. Ao contrário, eu percebia nos olhares algo diferente, talvez respeito, talvez identificação. Homens também sofrem calados, e quando um fala, todos ganham coragem de tirar a mordaça. Laura sumiu. Depois do episódio da devolução dos objetos, nunca mais ouvi falar dela. Edu me disse que ela não apareceu mais na empresa. Também deixou de morar com a amiga. O perfil nas redes sociais foi desativado. Ela se tornou um fantasma. Talvez por vergonha. Talvez por instinto de fuga. Soube por alto, através de um ex-colega dela, que foi vista em outra cidade, morando com uma prima distante. A gravidez seguia, mas ela não fazia questão de contato com ninguém. Estava sozinha. Não sentia alegria por isso, mas tampouco tristeza. Era só a consequência natural das escolhas que ela fez. A mentira pode até funcionar por um tempo, pode até arrancar alguma vantagem, mas ela sempre tem um custo. E cedo ou tarde, a conta chega. Meses depois, num dia comum, recebi uma carta. Sim, uma carta, sem remetente. A caligrafia era dela. Abri. Murilo, se essa carta chegou até você, é porque finalmente tive coragem de escrever. Eu tive uma menina. Chama-se Ana Clara. Ela nasceu saudável. Chora pouco. Sorri muito. Tem olhos castanhos como os meus, mas às vezes juro que vejo seu olhar nela. Talvez porque, no fundo, eu queria que ela fosse sua. Não por conveniência, mas porque você teria sido um pai incrível. Estou morando longe, reconstruindo do meu jeito. Meus pais ainda não falaram comigo, mas isso não importa mais. Não escrevo esperando perdão. Só queria que soubesse que eu finalmente entendi. Que o que eu perdi era muito maior do que um relacionamento. Eu perdi o direito de ser lembrada com carinho. Mas mesmo assim, obrigada por tudo. Laura. Fechei a carta com as mãos firmes. Nenhuma lágrima, nenhum tremor. Apenas um alívio estranho. Como se aquela fosse a última peça do quebra-cabeça que faltava para eu realmente encerrar o ciclo. Naquela noite, sentei na varanda do novo apartamento. A cidade inteira diante dos meus olhos, as luzes piscando, o céu limpo, a vida continuando. Peguei meu celular e abri novamente o fórum onde tinha publicado meu relato meses antes. Havia uma enxurrada de novas mensagens. Homens contando histórias parecidas, outros agradecendo pelo encorajamento. E alguns dizendo que haviam escapado de ciladas semelhantes graças ao alerta que minha história proporcionou. Ali eu entendi.
O que me aconteceu pode ter sido doloroso, mas teve propósito. Eu transformei um golpe em um escudo, um erro em ensinamento, uma traição em proteção para outros. E se você está ouvindo isso agora, saiba de uma coisa: você não é fraco por acreditar no amor. Você não é idiota por confiar. Mas você é responsável por se levantar, por sair do ciclo, por proteger o seu nome, sua paz e seu futuro. Mentiras podem prender, mas a verdade, mesmo que doa, é o que liberta. E às vezes é preciso perder tudo para lembrar de quem a gente é. Se você gostou dessa história, deixe o seu like, se inscreva no canal e comente abaixo com uma nota de 0 a 10. Que nota você daria para a coragem do Murilo? E lembre-se, a mentira pode até correr na frente, mas a verdade sempre chega. Até a próxima. Cuide-se.